Harold de Oliveira e como último senador inscrito, senador Regufe. Obrigado, presidente. Eu uso a palavra para me alinhar a todos aqueles que estão manifestando desconforto e até indignação com a decisão do Supremo Tribunal Federal, através de inquérito, de promover a uma revista conhecida, uma revista digital, mas conhecida e que presta serviços ao nosso país, retirando página que supostamente estaria sendo ofensiva ao presidente da casa. Meu Deus do céu, eu fico pensando, as pessoas ainda estão vivendo na idade da pedra em termos de comunicação, senhor presidente. O tempo de imprensa já passou. A liberdade de expressão hoje, ela é entendida como liberdade de expressão e de opinião. Então todos podem se expressar. É preciso que haja um entendimento que a mídia, a comunicação, a tecnologia mudou isso tudo. Aquele tempo da comunicação vertical, intermediada, com os donos da verdade dando opinião todos os dias, acabou. E que hoje nós temos, em lugar daquela comunicação social, nós temos uma comunicação que é psicossocial, ela é horizontal, ela é desintermediada. E sendo desintermediada, todos os cidadãos do Brasil dão suas opiniões. Eu fico a pensar, e como é que se pode coibir as pessoas de livremente se manifestarem em redes sociais, nessa nova mídia, que é psicossocial, onde cada indivíduo, cada cidadão, ele gera informação e, ao mesmo tempo, ele é também um que recebe informação de todos os outros. Fico a pensar que esse inquérito não vai acabar nunca, porque terá que, em breve, fiscalizar, fazer busca e apreensão, como fizeram na casa de uma menina, busca e apreensão, a polícia entrou lá, porque ela deve ter criticado e criticou o Supremo Tribunal Federal. Meu Deus do céu! Vão ter que fazer busca e apreensão na casa de todos os brasileiros que estão conectados. Todos os brasileiros usam as redes sociais de acordo com as suas consciências. É outro tempo, é outro lugar. Hoje não é mais essa questão de aplicar uma lei de 83 para coibir as pessoas de se expressarem livremente. Isto é realmente, senhor senador, presidente, caros colegas, caras colegas senadoras, um abuso no meu entendimento e um absurdo que foi feito. E eu me junto àqueles que já falaram, nós precisamos fazer alguma coisa. Esta casa, ela é a responsável pelo perfil de cada um daqueles ministros que estão lá. Aqui é que eles fazem as sabatinas, aqui é que eles comprovam os seus conhecimentos e foram para lá. Então nós somos responsáveis e temos instrumentos, sim, temos instrumentos constitucionais para agir. E vamos então usar esse instrumento, presidente. Vamos adequar perfeitamente. Existem fatos determinados que já orientam no sentido de que pode ser utilizado o instituto do impeachment, por exemplo, ou mesmo de uma CPI bem determinada, num fato bem determinado. Então, senhor presidente, quero me juntar a todos com a minha surpresa com a decisão do Supremo, que deveria ser o modelo, o exemplo e a referência da justiça brasileira e que, no entanto, nos causa tantas apreensões. Me junto a todos e espero que esta casa realmente reflita e tome uma atitude no sentido de corrigir esses rumos que estão indo contra o Estado democrático de direito.
Era o que eu queria falar, senhor presidente. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Senador Regufe. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da liberdade nesse país, se utiliza de um instrumento de intimidação absolutamente inaceitável. Se utiliza de mandados de busca e apreensão em residências de cidadãos comuns, apenas porque esses cidadãos postaram nas suas redes sociais posições contrárias ao Supremo Tribunal Federal. Isso é algo inadmissível, é algo inaceitável. Fiz um pronunciamento naquela tribuna mais cedo falando isso e não tenho como aceitar isso. Penso que essa casa tem o dever de, nesse momento, instalar a CPI da Lava Toga. Eu assinei os 2 requerimentos com pedido de instalação dessa CPI e assinarei quantos mais forem necessários. No requerimento, há 13 fatos mencionados, pelo menos 9 deles são fatos determinados. Essa casa também deveria analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF que aqui se encontram. Não podem ficar engavetados, precisam ser analisados. É muito importante isso. Essa casa não pode se omitir perante a sociedade brasileira. E analisar os pedidos não é prejulgar, é analisar. Agora, o que o Supremo Tribunal Federal fez nos dias de ontem e hoje é algo absolutamente inadmissível. Ontem censurou 2 veículos de comunicação. Ora, se há algo errado, se há uma injustiça, há os meios legais de obter reparação. Pode-se entrar na própria justiça solicitando um pedido de indenização. Pode-se pedir direito de resposta. Vai-se buscar indenização. Agora, censurar os veículos de comunicação não é correto. E hoje, aí ultrapassa todos os limites que se pode ter. Simplesmente se utiliza do poder que tem, de poder fazer mandados de busca e apreensão, para ir na casa de cidadãos comuns que simplesmente exerceram seu direito de poder se expressar. Então isso o Senado da República não pode aceitar, tem que repudiar como uma instituição que defende a sociedade brasileira. Não dá para a Suprema Corte desse país agir como agiu nos dias de ontem e hoje. Algo absolutamente inaceitável. Fiz questão de ligar para o general Paulo Chagas, que estava na cidade de Campinas, não estava em casa no momento que a polícia chegou na sua residência. Liguei para prestar solidariedade, assim como presto solidariedade a todos que foram atingidos por essa medida arbitrária por parte do Supremo Tribunal Federal. Não é para isso que o Supremo Tribunal Federal existe. Não é para cometer esse tipo de atitude. Então nós não podemos aceitar. Nós, enquanto Casa Legislativa, porque cabe ao Senado Federal não se omitir, nós temos que reagir a isso e temos que cumprir com a nossa responsabilidade. Portanto, quero aqui mais uma vez defender a instalação da CPI, mais uma vez defender que se analise os pedidos de impedimento dos ministros do STF e penso que o Senado tem que, sim, repudiar essa atitude que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal nos dias de ontem e hoje. Apenas para ler um requerimento feito pelo senador Heinze, à mesa do Senado, que eu defiro o requerimento, requerendo uma convocação de sessão solene conjunta do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para homenagear os 50 anos da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, e o transcurso do 97º Dia Internacional do Cooperativismo. Eu defiro o requerimento e inicio a ordem do dia. Item 1,
Proposta de emenda constitucional número 13 de 2015, do senador Roberto Rocha e outros senadores, que altera o caput do artigo 5º da Constituição Federal para nele inserir o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Parecer favorável número 121 de 2016 da CCJ, tendo como relator o senador Jorge Viana. Quarta sessão de discussão da proposta em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, encerramos a discussão. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão. Item 2 da pauta, do senador Antônio Carlos Valadares e outros senadores, que dispõe sobre a legitimidade do Defensor Público Geral Federal para a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Parecer 136 de 2017 da CCJ, como relator da matéria, o senador Antônio Anastasia. Parecer favorável com as emendas número 1 e 2 da CCJ de redação. Quarta sessão de discussão da proposta e das emendas em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, encerramos a discussão. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão. Item 3, projeto de lei número 1321 de 2019, do deputado Elmar Nascimento, que altera a lei dos partidos políticos a fim de assegurar autonomia aos partidos políticos para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros de seus órgãos partidários permanentes ou provisórios. Parecer número 18 de 2019 da CCJ, relator da matéria, senador Marcos Rogério. Parecer favorável ao projeto e às emendas número 5 de plenário, 7 e 8 da CCJ, e pela rejeição das demais emendas. Foram apresentadas as emendas número 1 a 5 e 11 de plenário e 6 a 10 da CCJ. As emendas número 1, 2 e 11 de plenário foram retiradas pelos autores. As emendas número 6, 9 e 10 da CCJ são consideradas inexistentes, por não terem sido adotadas pela comissão nos termos do artigo 124, inciso 1º do Regimento Interno. A matéria tramita em regime de urgência nos termos do requerimento 269 de 2019. Poderão ser oferecidas novas emendas até o encerramento da discussão. Em discussão, não há oradores inscritos. Está encerrada a discussão. Presidente, parece que há emendas. Foram retiradas as emendas pelos autores e pelo relator. De plenário também. Senhor presidente, questão de ordem, apresentei um requerimento. A emenda. Destaque. Não, o senador Randolfo Rodrigues apresentou um destaque. Isso. O que nós encerramos foi a discussão. Exato. Faço a leitura do destaque. O senador Estives fez um destaque também? Tem o destaque aí de Estives. A emenda aqui? Encaminhei, sim, emenda expressiva. O senador Stevens só apresentou uma emenda. Só no momento do debate do destaque, para sustentar o destaque, ok? Sim, a mesa só tem o requerimento assinado pelo senador Randolfo Rodrigues. Esse é um acordo. É para discutir, senhor presidente. Já encerrou a O discussão? senador Stevens só apresentou a emenda, presidente, à mesa. Só um minuto. Eu posso fazer declaração de voto também depois, senhor presidente, se Vossa Excelência preferir. Eu quero esclarecer ao plenário que a emenda do senador Stevenson, que ele apresentou, quando chegou na mesa o protocolo da emenda, a gente estava encerrando a discussão agora, 1 minuto atrás. Mas eu admito a emenda de Vossa Excelência e submeto ao senador Marcos Rogério que possa fazer a manifestação sobre a emenda de Vossa Excelência. Só para deixar claro, senhor presidente, que eu não concordo, eu creio que esse acordo não foi também feito pelo líder do partido dentro dessa condição, dessa prática que eu acho corrosiva e corrompível de recolher dinheiros que, em sã consciência, nenhum comissionado aqui dessa casa ou em qualquer lugar
forneceria dinheiro para um partido político. Então, a emenda apresentada foi para que se permaneça da forma que está na lei, que seja proibida essa prática desse rachide, como é conhecido, né? Excelentíssimo presidente, excelentíssimos deputados federais aqui presentes, gostaria hoje de falar ao povo brasileiro que nós, deputados federais, repudiamos as ações perpetradas por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que estão se arvorando o direito de investigadores, de policiais e Ministério Público ao instaurar um inquérito sem a previsão constitucional e perseguir não só meios de comunicação e de mídia, mas também a cidadãos indeterminados, o que é vedado pela Constituição da República e pelo ordenamento jurídico brasileiro. Tendo em vista isso, estamos fazendo um requerimento, um ofício à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, dos quais convocamos a todos os deputados a assinarem e já recolhemos 40 assinaturas de deputados e senadores para que tomem as devidas providências para refazer a ordem institucional brasileira, jurídica brasileira. Porque não deve ser permitido a nenhum ministro se sobrepor à lei e à Constituição. Então, estamos colhendo as assinaturas para protocolar na semana que vem esse ofício para que a Procuradora-Geral da República possa apurar se houve abuso de autoridade e também algum crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o nosso compromisso com a ordem jurídica brasileira, com a democracia, com o Estado de Direito, e preservar os princípios da República. Contem conosco, povo brasileiro, para que nenhum poder se sobreponha a outro e que a democracia e a Constituição seja respeitada. Muito obrigada.